Senhor me levou a uma passagem. Se você quiser abrir, se encontra em 1 João 1. Obrigado, Jesus. Fala assim, o título, né? Minha Bíblia fala assim: Cristo, a palavra viva. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João aqui, ele escreve nessas cartas, e um dos motivos, ele quer anunciar a salvação, a vida eterna, a comunhão com o Pai, com o Filho. E eu creio que João teve experiências profundas, e algo estava vivo dentro dele. E eu creio que algo está vivo dentro de você. E é o Espírito Santo de Deus. Ele que te convenceu, Ele que te conduziu a estar aqui nesse ambiente. Então Ele experimentou algo. E quando a gente experimenta algo em Deus, você pode até tentar explicar, mas não tem como explicar algo que você vive. Você consegue transferir, mas explicar, porque ninguém explica Deus. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para experimentarmos, termos uma experiência com Ele. O foco, o centro desse culto é Jesus Cristo. É tudo para Ele, por meio dEle. Toda honra e toda glória é o nosso Jesus amado. E assim como o Senhor falou comigo, eu creio que o Senhor vai falar contigo hoje sobre novas experiências. Não tente explicar o que é inexplicável. Desfrute do que Ele tem preparado, a porção dada hoje, a palavra dada hoje. Ela se renova amanhã, mas o que é para hoje é para hoje. O que foi de ontem foi para ontem. Então se entregue mesmo. É uma noite do sobrenatural de Deus. É uma noite de pessoas se encontrarem em Deus, de ter experiência com Ele. João, ele experimentou e ensinou algo vivo. Ele não experimentou porque falaram. Eu posso ficar horas aqui falando. João experimentou porque ele teve uma experiência, um encontro, uma intimidade, uma obediência. Mais à frente diz assim, no capítulo 5: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E sabemos já, o Filho de Deus é vindo, e
nos dê o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E Ele está aqui. A vida eterna está aqui. Ela habita dentro de mim e de você. Só quem conheceu a fonte inesgotável é que tem sede. É que tem fome insaciável. Que nessa noite o Senhor te pegue e que tu experimentes dessa água que jorra sem fim. Espírito Santo, Jesus, Pai, toma o teu lugar de honra nesse lugar, nessa casa. Entoamos os louvores a Ti, Deus Rei, Deus Pai. Queremos, Senhor, o encontro com o verdadeiro, como diz a palavra. Então, aquieta-se, alma. Queremos estar conectados, sensíveis. Tens total liberdade, Espírito Santo. Total liberdade, Espírito Santo. Eu vejo corações endurecidos sendo quebrados. Eu vejo laços de morte sendo desembaraçados. Oh, porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Ele marcou esse encontro antes mesmo de acontecer. Ele marcou. Flua, Jesus, usa teus ministros.
ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, aleluia, a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Quem quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir mais em
assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Abre mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, um servo tornou, e assim mesmo se humilhou. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus.
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, mais uma vez, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Fui pego de surpresa. Esse ato que o pastor David fez, eu lembro do meu pai. Obrigado. Aquele do empurrãozinho. Gabriel, hoje é teu dia. Eu falei, pai. Hoje eu estou com o meu paizão aqui. 1 Reis, fazendo favor, 17, capítulo 17, versículo 8 em diante. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. O pastor David falou só para orar, mas a gente no coração de Lua. essa passagem. Yes, melhor ainda. Se eu gaguejar, me desculpe. Amém? Amém. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar algumas coisas para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas, presta atenção, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga para mim. A primícia, primeiro. Uau. O servo de Deus, primeiro para Deus. Uau. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no teu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez comida. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Amém? Aleluia. Eu vejo aqui o compromisso, a fé que ela teve com Deus, né? Tendo o seu filho, eu vejo o que eu passei quando eu vim pra cá. Eu, minha família, né? Eu sem possibilidade alguma, né? Quando eu vim pra cá, ia ser uma luta e querendo dar um Danone. Eu tinha um arroz, feijão, carne, nunca faltou. Mas aquele mimo, né? Aquele mimo para ele, Danone, faltando a pizza. Tinha um recurso que era meu pai, né? Humano, fisicamente. Mas Deus falou que ia prover, né? Então eu fui falar direto com o mestre. Falei: Senhor, o Senhor me trouxe de tão longe para passar por isso, né? Meus filhos pedindo as coisas para mim e essa crise, né? E eu vejo a crise que estava tendo lá. Eu estava na pandemia aqui. Eu vejo lá sem água, o rei, estava um caos. Aí meu primo Edinho, ligou para mim: meu primo, tô indo aí. Eu falei: mas hoje ele está indo em casa?
pô, acostumado a fazer aquele banquete quando eu chamo para tomar um café. E eu falei, vem primo, tomar um café então. E ele foi, né? Não contei, só falei com Deus. E nem falei com a minha esposa, que eu estava tão... Falei, não, é eu e Deus, é o sacerdote e Deus. E nisso, meu primo foi em casa, falou, primo, vem aqui rapidinho. Aí abriu o porta-mala, tinha 3 pizzas, um dos meus filhos tinha pedido para mim, tinha um Danone, tinha aquele guaranazinho, pequenininho, caçulinha, e até coisas que eu queria, né? Coisas que meu mimo. Então Deus faz por completo, só você ser obediente. Quando você é obediente, Deus abre a porta, traz um maná, vai do céu, faz brotar, só basta a gente crer. Então, eu falo pra você, eu não sei o que você está passando hoje, né? Eu não sei qual é o recurso que você está precisando, mas primeiramente entrega a Deus, fala com Ele é teu pai, Ele é teu mestre, né? Temos o pastor, mas quando você estiver aí no teu cantinho, na tua casa, no teu quarto, pede para Ele, que eu sei que Ele vai fazer brotar. Então, seja obediente, seja com Ele, tá? Então não perca o caminho é esse, não tem outro. Ah, vai para B, vai chorar para A, vai chorar para B. Não, chora para o Pai faz a conta. Aleluia! Então, obrigado. Hoje vamos tirar a oferta e dízimos, né? Minha primeira vez também, dízimos e oferta. Então vamos abençoar a casa do Senhor. Eu vejo essa luz aqui, que bênção. Eu vi quando não tinha nada, né? Era tudo branco. Eu falei, nossa, me falta alguma coisa. Aí cheguei no culto que eu estava aguentado, né? Nossa, que bênção. Então Deus abençoa no mínimo. E vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa noite, Senhor Deus, Pai. Abençoe aquele que conseguiu dizimar, ofertar, multiplique em Deus o celeiro, Deus não deixe faltar nada, de nenhum dos seus. É aquele que não pôde, Deus, que na próxima eu sei que o Senhor vai fazer acontecer, vai vir um maná para eles, vai multiplicar. Não importa, Deus, a situação que eles estão passando hoje, mas a partir de hoje eu sei que o Senhor vai fazer cair do céu. Amém, papai? Amém. Aleluia. Em minha vida tu és tão bom, cada fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus, bondade que me persegue, que corre atrás de mim, bondade que me persegue, que corre atrás de mim, a te entregarei, te dou tudo de mim, bondade que me persegue, que corre atrás de mim. Uau, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te amamos, Jesus. Meus irmãos, shalom e boa noite, amém? Amém. Minha esposa bem que profetizou no início desse culto. Esse culto é o culto onde desfrutaremos novas coisas em Deus, né? Aleluia. O irmão Gabriel, o Espírito Santo colocou ele num lugar de desfrutar novas coisas. Quando entramos em lugares desconfortáveis, são novas coisas. E eu tô aqui tremendo porque eu também vou ter que assumir uma posição que para mim também são novas coisas. Sempre são novas coisas, né? Vamos receber o pregador da noite, Luiz Fernando. Como o Gabriel disse, perdão se eu gaguejar, né? Eu digo perdão se eu errar ali no reco-reco ali, tá bom? Quer acender a luz, filho? A moça lá, a moça. É novidade.
Já tá só porque eu fui ministrar e já baixou todo o som. Você já viu? Som. Aqui voltou. Deixa eu tentar ajudar ele rapidinho aqui também. Quanto mais aumentar o máximo que vai sair. Não, o microfone lá. Tá bom. Mas só aumentar um pé e a gente já toca já junto. Vamos lá. Deixa eu... A paz do Senhor a todos. Amém. É com grande alegria... Meu som parou, voltou. É com grande alegria, né, que hoje eu vou trazer a palavra para todos os irmãos. Para mim é uma novidade, tá? Como é algo novo, para mim é uma novidade. Minha primeira vez ministrando. Agradeço a Deus pela oportunidade e também a confiança, né? Pastor David, pastora Kelly, os meus pais, Calma, irmão, aqui tem gente que não conhece, né? Vou me apresentar, às vezes, por mais que a gente é um corpo, às vezes, nesse momento ainda um pouco pequeno. Meu nome é Luiz Fernando, tenho 21 anos, sou casado com a Beatriz, que está aqui. Sou líder do Ministério do Louvor do Ministério Essência de Cristo e estamos estruturando ainda um grande Ministério do Louvor, ainda por ser pequeno, mas já está grande no coração de Deus. Então, se você... já vou fazer um convite. Meu merchan, antes de a gente ministrar a palavra. Se você tem um interesse ou algo ainda arde no seu coração de fazer parte de um Ministério de Louvor ou de aprender mais sobre o Ministério de Louvor, nós estamos aqui toda segunda-feira, na primeira semana do mês. A gente não está aqui porque a gente tem uma reunião, mas toda segunda-feira às 20 horas nós estamos aqui, não somente para ensaiar, mas para ter um momento com Deus, uma intimidade e principalmente desfrutar de aprendizados que não sou eu que trago, mas sim o Espírito Santo no momento que estamos juntos. Amém. Queria te convidar, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Uma pergunta muito sincera agora e muito rápida. Obrigado, Jesus. Opa, teve um outro aqui. Estamos testando só. Quantos estão com vontade para casa? Não foi dessa vez. Quantos estão querendo? Com vontade para casa. Eu queria ver se você está prestando atenção. Eu estou prestando atenção. Faça assim comigo. Inspire o ar. Agora solte bem lentamente. Agora você deve estar... Agora você deve estar se perguntando o que ele vai ministrar a respeito disso. Então, não é nada não. Eu só quero que você se desligue um pouco das coisas que estão acontecendo. Acabamos de ministrar os louvores. E para que você esteja conectado nesse momento agora da Bíblia. Amém? Amém. Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Vou esperar vocês acharem. É uma leitura que vai do versículo 1 até o versículo 10. Hebreus 12, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém? Então diz assim, na minha Bíblia tem um subtítulo falando, ou um título, uma nuvem de testemunhos. 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciente a carreira. Repita a carreira comigo, fazendo favor. Carreira. Benção. Carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido.
porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Obrigado a todos, se puderem se colocar, sentar, colocar-se de pé. Então, agora começa a ministração. Eu, como bem todos sabem, né, sou casado há muito tempo. Não havia falado para minha esposa, mas já estava passando por algumas experiências com Deus. Nada que fosse algo externo, né? Que às vezes a gente tem as experiências, mas são externas, mas era uma experiência interna minha. Então, o que eram as minhas experiências? Como eu falei, eu nunca ministrei a palavra, né? Já tive desejo, anseio ainda, né? Como estou fazendo nesse momento. E nesse meio tempo eu comecei a ter visões, sonhos, pensamentos de como seria eu ministrando. De como seria eu ministrando a palavra. Não porque eu quero dar algo aqui, uma expectativa para você. A expectativa nossa está no Senhor, graças a Deus. Mas como se fosse uma experiência assim, Deus preparando o meu coração para esse momento. Era um momento assim que eu parava. Desculpa, perdão. É que eu tomei água. Eu parava, avaliava tudo que eu estava fazendo na minha vida, tudo que eu estava fazendo dentro do ministério. E eu sou feliz pelo que eu faço, graças a Deus. É algo que Deus me chamou para fazer. Mas sempre fica aquele anseio assim de tem mais, ainda é algo mais profundo. Não que se baseie talvez em tocar um violão, ministrar um louvor, mas de se aprofundar nas escrituras e talvez trazer clareza aos olhos de outras pessoas que ainda não têm revelação daquilo que a gente vive, talvez, dentro de um ministério. E Deus foi me preparando para esse momento. Em um certo ponto até eu achei meio que absurdo, porque eu ia dormir e eu imaginava eu ministrando. Eu ia fazer alguma coisa e eu imaginava eu ministrando. Aí às vezes vinha um negócio, nossa, que negócio legal, vamos dar para coisa. Nunca notei, entendeu? Então não era para ser, era para mim. Era algo extraordinário para mim, foi uma revelação. Então, vamos começar, né? No versículo 1, a palavra carreira que você repetiu comigo, eu vou me baseando na palavra e daí a gente vai conversando e eu vou ministrando através do que o Espírito Santo revelou a mim no meu coração, tá? No meu entendimento. Versículo 1 fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira. O que é a carreira aqui? A carreira é o nosso propósito, é o que eu anotei. Nosso propósito. Então, nessa passagem ainda vai falar a respeito dos pecados, a respeito do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, que já se entregou por nós numa cruz. Ele se entregou, tá bom? Ele ofertou. Então, o sentido da passagem e do primeiro versículo que eu anotei se nós temos um propósito, e principalmente a gente vive com o corpo de Cristo, nós temos que ter a noção e também o entendimento que não se baseia somente em você. O propósito, às vezes, vamos dar um exemplo aqui, o pai, David, pastor, ele tem um propósito, uma carreira, como se fosse uma carreira profissional. Só que na sua carreira profissional, se você é um pai, ou um marido, ou às vezes é uma mulher também, que depende de uma carreira, se caso você um dia tiver alguém para sustentar, ou no caso seu cônjuge,
Se a sua carreira, você sair dela num certo momento, vamos dizer que eu ganho, não ganho, mas enfim, vamos dar um exemplo, vai, em nome de Jesus, mas vamos dizer que eu ganhe R$2.000 e vamos dizer que todo mundo recebe R$500. Se eu sair dessa carreira e for para uma outra, que onde todo mundo está, eu vou receber o mesmo 500. Já a minha carreira vai meio que por água abaixo, correto? Porque eu abri mão dela, correto? E eu fui para o outro lado, onde todo mundo estava. Nossa circunstância com Deus é a mesma. Se a gente está em um corpo, onde a gente está com um alvo, com um propósito, Deus é o nosso melhor salário. Se a gente deixa para sair e viver num mundo onde todo mundo recebe a mesma coisa, a gente não vai ser melhor do que ninguém, principalmente o nosso salário vai ser muito menor. É algo que Deus falou no meu coração, isso não está escrito, eu só dizia carreira com propósito. Eu falei assim, ó, Deus vai falar uma coisa, mas é algo muito nítido, eu não tinha preparado isso, mas é algo que vai fluindo. Amém? Amém. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe estava proposto, suportou cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Fui um pouco mais a fundo nessa palavra, olhando para Jesus. Eu procurei numa outra versão, se não me engano é NVI, e apareceu escrito, tendo os olhos fitos em Jesus. Na palavra fala, suportou a cruz. Eu fui pesquisar um pouco o que significa suportar, porque às vezes a gente entende suportar. Vamos dar um exemplo? Mais um. Não é a Bíblia, sou eu. Eu não suporto o Felipe. A gente entende como se ele fosse uma pessoa muito irritante ou algo do tipo. Existe esse contexto também na língua portuguesa. Mas nesse significado que eu fui procurar, significa ter sobre ou contra si algo e não ceder. Do latim, suportare, a ideia é colocar-se abaixo de uma carga. Então, no caso, eu, com minhas palavras, coloquei Deus colocando o seu filho em uma inferioridade do que ele representa por amor a nós. Não é verdade? Porque quem era o merecedor da cruz? Seríamos nós. Porém, todavia, Deus, Jesus, seu Filho, se entregou e se ofereceu para que Ele pudesse, principalmente, levar todas as nossas fraquezas, nossos pecados, para que a gente pudesse ter uma liberdade, principalmente no Espírito, para que a gente pudesse entrar aos santos dos santos sem ter que sacrificar. Já imaginou você toda vez, acho que uma vez o Jonathan já ministrou a respeito disso, já imaginou toda vez que você viesse à igreja, você tivesse que sacrificar alguma coisa, um cordeiro, você tivesse que molar, vir aqui trazer, ver se Deus vai aceitar a sua oferta? As coisas eram muito mais difíceis antigamente, e hoje a gente tem muito mais acesso, e às vezes, infelizmente, a gente acaba menosprezando esse livre acesso que a gente tem, dizendo como se a gente não fosse merecedor. Mas quem é mais merecedor do que nós? Nós somos tratados agora como filho, somos filhos. Então, o sacrifício de Deus não foi somente uma pessoa qualquer que se entregou, foi Deus. Foi Deus que se entregou por nós. Foi o Todo-Poderoso que se entregou numa cruz para nós, para nos salvar. Então a gente não tem que olhar como se fosse assim, ele levou o meu pecado, mas eu ainda estou no meu pecado, estou passando por uma prova e às vezes está tudo muito difícil, mas ele já foi, ele já se entregou. O que é o teu pecado? O que é a tua necessidade de sempre exaltar o teu pecado mais do que a misericórdia que Deus teve por nós? Às vezes a gente fala que o nosso pecado é maior, mas e aos olhos de Deus? É algo ainda que te prende? É algo ainda que provavelmente é algo que te prende, mas não por uma vontade de Deus, por uma vontade sua. É algo que é um trabalhar nossas vidas dentro de nós. Ai Deus, se tu quiser,
tira esse pecado de mim. Não, ele vai tirar. Na verdade, ele já tirou, porque ele nem colocou. Foi nós mesmos que colocamos esse pecado dentro do nosso coração. Então, é algo que a gente hoje em dia, infelizmente, não estou falando do mundo, estou falando da igreja, porque a igreja também acontece isso. A gente menospreza o sacrifício que Jesus fez por nós no Calvário. Porque se a gente olhasse que fosse Deus, como a gente roga e ora, para que Deus faça, Deus abençoe minha casa, Deus me dê recursos para que eu possa fazer tal coisa, Deus me ajude, não sei o que lá. Enfim, não sei o que lá é meio meu, né? Enfim. Mas Deus me ajude. A gente suplica as nossas necessidades, mas quando a gente vai ver os nossos pecados, a gente não suplica para que Deus tenha Ele da mesma forma e da mesma intensidade como Ele se entregou. A gente não coloca o nosso sacrifício também. A gente não sacrifica o nosso pecado. Vamos dizer assim, não que a gente tem que se sacrificar, a gente tem que retirar ele de nossas vidas. Mas a gente não... Se não meu pecado é ficar muito tempo no Instagram, vamos dizer assim. Meu pecado é ficar 1 hora no Instagram e ficar 10 minutos na Bíblia. Vamos dizer que é um pecado. Pode ser, né? Acho que é um pecado, né? Depende do ponto de vista da revelação da pessoa, mas enfim, a gente respeita. Não respeita não. Estou muito sério, cara. Não respeito mais, não quero. Se isso é algo que ainda... Uma coisa que o Pai fala muito pra gente, e é algo que eu vou levar a minha vida inteira, o que a gente pode trazer como um pecado, talvez, qual é o seu tempo de intimidade com o Senhor, com a Bíblia, ou talvez orando, e qual o tempo com as suas redes sociais, ou talvez fazendo outra coisa. Não estou dizendo trabalho, tá? O trabalho, a gente, CLT é obrigatório. Enfim. Mas se seu prazer ainda é ficar mais tempo nas redes sociais, ou jogando alguma coisa, ou às vezes falando, conversando coisas que não se convêm ao nosso ministério e principalmente à igreja, você está em pecado. Você está abrindo mão daquilo que é mais valioso para a gente e entregando na mão do mundo. Você consegue me compreender? Eu pergunto porque às vezes eu fico sem saber o que fazer, tá? Daí eu fico tipo, será que eles estão me ouvindo? 3. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. Aí eu anotei, e vou dizer para vocês, de uma forma bem franca, por que você se considera fraco ou incapaz de fazer algo para Deus. Você, aquele que suportou a cruz, fez tudo isso para que a gente não tivesse hoje em dia uma necessidade, porque tem muitos crentes que necessitam ser fracos para talvez terem um ponto de vista para que as pessoas possam enxergá-las. Mas Jesus não se entregou para isso. Ele se entregou literalmente para que a gente não se enfraqueça. Por quê? Algo que a gente estava conversando e principalmente avaliando, e eu estava também pensando a respeito, se eu não me engano foi a mãe que falou com a gente estava conversando numa roda, e eu não lembro agora se foi a mãe, mas enfim. Os discípulos estavam todos andando com Jesus, correto? Todos viam e viviam as experiências que Jesus manifestava, porém, muitos eram fracos. Eram fracos porque não tinham entendimento nem a revelação, literalmente, do que Jesus representava. Eles sabiam que era o Messias. Mas quando a perseguição veio, ou alguém vinha enfrentá-los de uma certa maneira que talvez seria mais perigoso, o que eles faziam? Eles ficavam com medo. Eles ficavam com medo, ficavam com temor. Então, mesmo estando com ele, ainda não se sabia literalmente quem era ele. Eles viam, a gente tem que ter fé e crer em Deus. Então, felizes são aqueles que não viram, né? Diz a palavra de Deus. Então, o que acontece? Nós, no fundo do meu coração, a gente tem que ter o baseamento no Espírito e
ter a revelação de quem Jesus realmente representa para nós. Se você hoje em dia acha que Jesus é uma pessoa que não pode te abençoar, porque talvez ele seja um Deus que não responda a essas coisas, amém. Mas não é isso que a palavra diz. Deus está aqui para suprir todas as suas necessidades. Então, se você tem uma necessidade e ele é o seu pai, como a gente sabe, um pai não rejeita. Às vezes sim. E daí é isso que eu vou falar depois mais pra frente. Porque às vezes a gente acha que vai ganhar tudo, né? Muito bem assim, né? Eu já pedi várias coisas pro pai e nem tudo eu ganhei, beleza? E apanhei bastante também. Mas foi por uma correção que está falando na Bíblia, tá bom? Não foi nada demais. Nada demais. Mas enfim, a questão é o quê? Do que eu quero esclarecer? Ele já levou toda a nossa condenação para não termos mais dificuldade de adentrar ao Santo dos Santos. E ainda nos presenteou com a alegria de sermos filhos de Deus. Que isso foi a melhor coisa que Jesus fez, principalmente de levar os nossos pecados, as nossas fraquezas, foi nos dar a posição de filhos. Já imaginou se você hoje em dia não fosse filho, fosse talvez sobrinho de Deus? Eu tenho sobrinho. Não tenho sobrinho. Quem tem sobrinho? Ah, mas é que às vezes eu penso que o Jorge é meu sobrinho, né? Mas eu tenho sobrinho. E infelizmente, como talvez em algumas famílias, o sobrinho não é aquela pessoa que o tio pode dar tudo. Tá certo? Né? Às vezes eu sou tio, né? Eu sou tio. E às vezes é aniversário do meu sobrinho e às vezes aconteceu um imprevisto, eu não consigo. Ou às vezes a gente está em uma viagem e é o sobrinho que vai fazer aniversário, eu não consigo. Mas agora se for o teu filho, ele vai estar fazendo aniversário, ele vai fazer um presente, ele está passando uma necessidade. A diferença não é grande? Da necessidade que eu vou suprir? Se eu tivesse um filho e ele estivesse fazendo aniversário, amanhã é teu aniversário, eu tenho uma viagem. Não, peraí. A viagem vai fazer o quê? A viagem é pra vamos dizer que é uma viagem contemporânea, que não tem nada a ver com o cotidiano do trabalho, nada a ver. Eu vou viajar porque eu quero viajar. E meu filho está ali. Eu vou cancelar a viagem. Eu vou ficar com meu filho. Vou ficar com ele. Só que daí tem um porém. Que não está escrito. Essa é a posição do pai. Mas e do filho? Será que o filho quer estar com o pai? Nós, sendo filhos, nós queremos estar com ele? Ou quando a gente tem uma viagem ou algo que tem no nosso coração como primeiro, a gente deixa o pai de lado e vai ficar com os outros? Ou às vezes vai ficar com o primo? Vamos dizer assim, para você entender de uma melhor forma. A gente acaba olhando que talvez o pai vai fazer aniversário e a gente acaba saindo, conjecturando no mundo físico agora, na nossa realidade, pode acontecer, tá? Eu não estou falando de uma maneira que talvez o pai vai fazer aniversário e eu estou lá em São Paulo e eu não consigo participar, tá? É totalmente diferente. Mas eu estou falando no mundo espiritual agora. Uma escolha, né? Uma escolha, com certeza. Então, eu como filho, às vezes, quando o pai me chama para orar e eu saio para fazer alguma coisa que seja com um amigo, ou uma coisa que não convém, talvez. Às vezes pode ser até, eu vou lavar roupa, só para não fazer aquilo. A posição dele é de estar conosco, suprir nossas necessidades. Mas se você está se colocando numa posição de filho, para que você possa ser suprido, e principalmente estar junto a ele, ou você está querendo ser um sobrinho? Está querendo que ele te coloque em segundo plano? Porque, irmão, infelizmente, hoje em dia, criaram uma concepção na nossa cabeça que... Não, só vou deixar para depois eu vou falar. Versículo 4. Ainda não resistisses até o sangue combatendo contra o pecado. Nós não suportaríamos e nem resistiríamos lutar contra o pecado até preço de sangue. Estou correto? Alguém aqui já imaginou, agora vou conjecturar como se fosse o nosso filho
E eu ficar olhando ele morrendo até ficar morrendo. Olhar ele combatendo contra o pecado até preço de sangue, sendo que nem era dele. Vamos dizer assim, que eu vejo meu irmão e é como se fosse uma bala perdida. Era uma bala que não era pra ti. Vamos dizer assim, né? Alguém tá lá, policial, ladrão, tá tendo um assalto, policial, sem querer, querendo. Pega, saca a arma, atira, não matou o bandido, ou não aceitou o bandido, né? Pra ficar melhor, né? Talvez depois a gravação fique um pouco complicada. Mas não aceitou e aceitou uma pessoa de trás. O policial estava fazendo pelo bem. Porém, acabou batendo em outra pessoa, acertando outra pessoa. E a pessoa que estava com o título e a condição de bandido, saiu fugindo. Livre. Para talvez viver uma vida nova, às vezes repensar tudo aquilo que estava fazendo. Irmãos, coloca isso na cabeça. Eu não quero trazer para o lado de Deus, porque talvez fique um pouco ofensivo, mas é a mesma coisa. Essa bala, ou a cruz, não era para ele. Nós que fomos o bandido que saímos correndo para uma liberdade, para pensar nos nossos atos e talvez ainda imaginar como seria a vida se eu continuasse nessa miséria que eu talvez vivia. Ele deu uma liberdade, principalmente a gente fala, eu vejo muitas pessoas falando, eu concordo que a gente tem o livre-arbítrio. E também concordo com as pessoas que falam depois que a gente aceita Jesus, a gente não tem mais, a gente tem o livre-arbítrio, mas é de fazer a vontade do Senhor. Eu concordo totalmente. Mas eu também concordo no livre-arbítrio que o quê? Se quando a gente aceita Jesus, a gente tem o livre-arbítrio de fazer a vontade do Senhor, mas a gente também tem o porém, de não fazer a vontade do Senhor. E o livre-arbítrio, necessariamente, na sua condição de propósito, você pode rejeitá-lo como você pode aceitá-lo. Você pode seguir mediante o seu propósito, como você pode negá-lo, tardá-lo, às vezes rejeitá-lo e deixar uma outra pessoa passar na sua frente. No sentido, você se desvia, vai para o mundo, demora para voltar, aí você vem todo despedaçado. Você acha que Deus não vai fazer? Vai fazer. Mas e os processos? Aí você passa por todos os processos, aí tem pessoas que não suportam os processos, tem pessoas que suportam e depois são levantados como homens de Deus, graças a Deus. Mas é isso que eu quero dizer é o quê? É que a gente, em si, tem as duas condições, de seguir o nosso propósito ou de não seguir. Deus ainda dá o livre-arbítrio. E óbvio, por isso que a gente tem que sempre estar caminhando em espírito e não em alma. Porque se a gente caminhar em alma, vai ter muitas vezes que a felicidade vai estar na nossa porta, na nossa frente. Algo bem nítido e bem específico é uma condição de trabalho. Às vezes, já tive experiências com isso, não foi ruim, mas também não foi algo que eu criei expectativa que aconteceu. Para você entender, de uma forma literal, que o quê? Deus abriu oportunidade e Deus também já falou para mim negar oportunidades. Se eu for, ou se você for para uma oportunidade que talvez vai te pagar mais, é uma bênção. Meu Deus, quem não quer receber aí uns 10 mil, 20 mil? Não tem faculdade. Não, tem que ter faculdade, tá? Senão o pai já falou que todo mundo tem que estudar. Mas assim, será que isso está no centro da vontade do Senhor para a sua vida? Você tem um sonho, ou às vezes Deus te ergueu dentro do ministério para que você fosse integrado. E você sente que isso é um desejo seu e algo que vai se tornar parte do seu propósito. E você vai lá e tem a condição de escolher Deus te sustentar ou escolher os 20 mil reais. Livre-arbítrio, Deus está ali e fala assim, tem essas duas, eu abri as portas das duas, mas essa daqui é para o teu propósito. Essa daqui não é para o teu propósito. E aí, você, como, graças a Deus nessa igreja todo mundo espiritual, decide viver outra vida, né? A vida do propósito.
Mas e se a gente escolhesse o lado contrário? Como muitas pessoas escolhem? Por uma condição. Aí você vai, 20 mil, vamos lá. Aí você já começa, né? Não, porque eu vou receber 20 mil e Felipe recebe 20 mil. Felipe, vai ter a menina do 20 mil. Mas, aí você vai receber 20 mil, daí você já pensa, não, aqui eu já vou trocar já essa lâmpada, eu já vou trocar essa daqui também, que daí eu já vou comprar um armário, que daí eu vou comprar não sei o que lá. Aí fiz uma conta de 20 mil. Aí você recebe a primeira vez, aí você entrou no dia 15, aí você recebe só metade, aí já fica assim, não contei essa parte. Mas o que acontece? É que você assina uma folha de 20 mil, daí você ainda tem que pagar os tributos, você tem que pagar ICMS, os seus impostos são maiores, aí você acaba recebendo, vamos supor, 15 mil. Então são 5 mil a menos. Não cobre aquela expectativa que você estava esperando de 20 mil. Correto? 5 mil é dinheiro, não é? Sim. Não é? Meu Deus. E você não tinha expectativa de receber 20 mil? Já dá um desânimo, né? Aí você pega, passa um mês, passou a experiência ali com todo mundo. Agora você vai ter que viajar. Você vai viajar um mês. Aí tu olha assim, e a igreja? O que eu faço com a igreja? Ah não, mas você vai ter que ir, ficar lá um mês, depois você volta. Então, essas são as escolhas. Eu estou contextualizando isso para que você possa entender o que acontece se você escolher um caminho que não provém de Deus. Ou provém de Deus, mas não faz parte do teu propósito. Porque às vezes pode ser que, se você for integrado, às vezes não é a vontade de Deus, mas às vezes se você for viajar e ganhar 20 mil, talvez seja a vontade do Senhor. Para você abençoar um ministério, para você ir ministrar em outros lugares, para você, enfim, fazer outras coisas, abençoar os outros irmãos. Pode ser também. Mas se não for, esse tempo que você vai ficar fora, e às vezes era para você estar aqui dentro, ou dentro de uma outra congregação, você vai acabar tardando aquilo que é do seu ministério. Amém. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Lembre-se, nós e você, como nós. Eu tenho um português bom, né? Nossa, você é boa. Somos filhos, amado e muito, mas muito valioso. E ao lembrar disso, que nós somos filhos, nós talvez temos as convicções de como fomos comprados para se tornarmos filhos. Na palavra diz que nem no ouro nem prata te compraram. E isso é algo muito sério, porque nós não temos valores. Se eu falasse assim, Fernando, eu te ofereço $500 mil para que você saia do ministério. Talvez não, tem que ver se o pastor deixa, porque daí tem o dízimo, né? Daí eu saio, Mas infelizmente a gente não tem preço, porque foi por preço de sangue. Não foi de uma pessoa qualquer, como eu já acabei de ministrar. Foi de Deus. Mas infelizmente nós ainda nos vendemos pelo pouco. Eita! Acabamos saindo do propósito das nossas vidas. Sério negócio. Na maioria das vezes, por não suportarmos o Evangelho. Sabe? Uma das coisas que eu mais vi na minha vida, que eu vivia nesse momento, no caminhada cristão, foi que a maioria das pessoas que saíram de um ministério, ou foi por frustração de uma pessoa, e eu digo que isso não é o correto, porque se os teus olhos estão ainda voltados em uma pessoa, você está no lugar errado, na hora errada. Você vem para um culto, você não olha para o Felipe tocando saxofone, você não olha para o Fernando tocando violão, ou para o David tocando violão. Desafinou. Eu vou sair da igreja. Por quê? O músico é muito ruim e erra todas as notas. Ele não afina o violão. Vou sair. Tenho pessoas que eu conheço que, por uma questão de valores em cima do altar,
o ministério fala assim, ó, o saxofonista vai ganhar 500, o cara do violão, eu não sei como é que fala o violonista vai ganhar 200, e o cara do baixo vai ganhar 150. Aí o do baixo fica, tá, mas por que eu tenho que ganhar menos? Se ele toca também, e ele vai ganhar 500. Ah, mas ele toca um instrumento diferente. Ah, mas a gente congrega tudo no mesmo lugar. A gente tem todos os mesmos valores. Não estou falando que pagar ministro é errado, porque às vezes vai ter um ministério muito grande, e às vezes é uma necessidade para que tenha um ministro, porque vai ter um culto de manhã, vai ter um culto de tarde, vai ter um culto de noite, vai ter um culto na segunda, vai ter um culto na quarta, vai ter um culto de mulheres na terça, vai ter um culto... Enfim, então às vezes vai ser necessário. E às vezes vai ser também um trabalho e uma oferta também do ministro, que vai se desempenhar para que a presença de Deus venha, para que ele possa ensaiar com todo mundo, para que ele possa se apresentar de uma maneira que seja com autoridade e principalmente com responsabilidade de tirar as músicas e não fazer de qualquer jeito. Amém? Mas as pessoas ainda acabam, e principalmente essa pessoa que eu conheço, acabou saindo e se magoando, ferindo com o ministério por conta de valores em cima do altar. Então, e o outro tipo de pessoa que eu falei aqui, que não sabemos suportar o evangelho, é literalmente as pessoas que saem de um ministério feridas, voltam para um lugar onde Deus estabeleceu para que elas ficassem. Quando chegam, não são mais as mesmas, já vivenciaram o mundo, são tratadas, muitas vezes curadas. Deus começa a posicionar e principalmente, vamos dizer assim, a alinhar as coisas, e por não suportar o evangelho verdadeiro, acabam saindo novamente, porque não tem ainda a revelação do que realmente Deus tem para a vida dela. A palavra de Deus é viva. E o que se faz com algo vivo? Porque o Pai muito fala que a palavra de Deus, ela é viva. É isso? Que a Bíblia não contém, ela... Isso, que ela que ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, né? Ou seja, viva. E o que nós temos feito com algo que é vivo? A gente, às vezes, olha, entendi, para não enfraquecer e desfalecendo em vossos ânimos. Tá bom. Ai, meu Deus, Senhor, eu estou tão fraco, Senhor. Meu Deus, me ajuda. A gente está vivenciando aquilo que a gente está vendo como algo vivo. A gente lê as coisas, as palavras, e a gente... Meu Deus, imagina, a gente está em Hebreus 11, versículo 13, e fala assim, ó, todos estes morreram na fé. Aí a gente imagina assim, ai meu Deus, eu sou tão fraco, porque estou sem dinheiro. Às vezes, o irmão falou tal coisa, ou eu não estou muito bem. Eu estou passando por uma aprovação, uma coisa que a gente mais escuta. Estou passando por uma aprovação. Irmão, algo que eu estava conversando com a minha esposa, e ela me falou que ela perguntou meio de relance, e eu também respondi também já meio espontâneo, como se fosse fazer música, meio espontâneo assim também. Ela perguntou assim, se eu estivesse naquela época, eu ia seguir Jesus. Aí eu olhei pra ela assim e eu falei, E aí ela, eu falei, amor, a gente vai pra um sítio, não tem nome, barata, a gente sai correndo. Imagina se a gente estivesse num lugar onde fosse aberto. Não estou menosprezando minha esposa, tá bom? A gente só estava conversando. Mas é algo que contextualiza para os nossos dias de hoje, né?
Porque nós falamos que tudo é uma aprovação. Tudo. A aprovação ainda para você, talvez, passar uma necessidade, porque a necessidade nossa já foi suprida. Só tem necessidade se a gente acredita nela. Mas, e pela aprovação, será que a nossa aprovação é maior do que quem seguia Jesus lá atrás? Ou de quem acreditava em Jesus lá atrás? Já imaginou você caminhando no deserto? Ou talvez dar uma convicção de um propósito que você vai fazer porque Deus falou contigo? Ou às vezes de você enfrentar os romanos com palavras, ou no caso os judeus naquelas épocas, né? Que quando diziam uma palavra totalmente diferente do que Jesus ministrava, e você saber que você poderia ser caçado de morte pelos romanos, injustamente, por vocês saberem da verdade, conhecerem a verdade. Já imaginou? Tipo, a gente conhece a verdade, a gente ministra a verdade, só que muitos falam que nós somos enganadores, mentirosos, talvez blasfemadores, e eles vêm de encontro a nós para talvez nos matar, nos prender, como João Batista, fica preso. E isso é uma aprovação. Isso eu posso dizer que é uma aprovação. Isso é algo que Deus colocou naquela época e talvez possa colocar futuramente na nossa. E a gente tem que estar preparado, porque a gente hoje em dia acaba vivendo um evangelho que muitas pessoas ministram que é muito raso. A gente acaba dizendo talvez que uma das coisas que Deus falou comigo foi a respeito da mulher do fluxo de sangue, que sofreu por 12 anos o fluxo de sangue. Estou correto? Isso, né? E eu fiquei imaginando, assim, 12 anos, 365 dias. Como é que ela arrumava sustento para ela se alimentar? Porque ela ficou viva 12 anos, ela não morreu. Só quem entendeu. Ela ficou viva 12 anos. As roupas, lavava? Dizer que sim, né? Trabalhava, às vezes para arrumar o sustento para ela comer, poder se alimentar. Ela talvez trabalhava com alguma coisa. Eu estou contextualizando, tá? Então, nesses 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, ela vivenciou uma vida com suas dificuldades. Talvez falou que não aguentava mais, ou discordou de Deus, provavelmente procurou às vezes feiticeiros. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que foram literalmente 12 anos. Eu não vou colocar uma posição para que seja diretamente para a mulher, mas vamos imaginar que talvez a gente quebrou a perna por 12 anos, está a nossa perna quebrada. Já imaginou você vivendo 12 anos com a perna quebrada lá? Andando, trabalhando, comendo, vivenciando, você é obrigado a viver. Aí, hoje em dia, graças a Deus pelos médicos, pelo plano de saúde, pelo SUS, né? Mas já imaginou você 12 anos com a perna quebrada? Se hoje em dia a gente não consegue suportar 2 ou 3, agora vamos dizer, o contexto da mulher para ficar mais visível, né? Às vezes a gente fica uma semana com fluxo de sangue não, né? Para falar de uma forma mais específica e não fica uma semana, às vezes desregula, você fica 3, 4, um mês, aí você age como uma doença, você age como uma luta, você desaparece, às vezes você diz que sabe por que Deus está fazendo isso comigo, só saber assim. Imagina se fosse 12 anos. Eu disse dos discípulos, tá? Sendo caçados pelos romanos, enfim. Mas eu agora fui trazer um outro exemplo de uma mulher, porque as necessidades eram totalmente diferentes do que a gente vive hoje. Se você colocar na ponta do lápis e contextualizar a história de como era ministrado na Bíblia,
Hoje em dia, não é uma facilidade de viver o Evangelho hoje em dia. Você tem um telefone, eu preciso de uma palavra para alguma coisa. Eu não li a Bíblia inteira ainda. Onde é que eu vou achar essa palavra para falar para ele? Telefone. Tá aqui, ó. Está em Hebreus 12, 1. Aí, naquela época, você lê as Escrituras, saber de ponta a ponta. Por quê? Jesus vinha lá, ia ministrar no Sinédrio, nas congregações, eles falavam a respeito, quem estava lá dentro sabia a Bíblia. A Bíblia em aspas, né? Porque naquele tempo não era a Bíblia, mas tinha as passagens mais antigas, e eles falavam tipo, na lei de Moisés falou outra coisa, em tal lugar falou outra coisa. E Jesus vinha para o novo. O profeta Isaías profetizou, e eu sou. Eu sou. Então, antigamente, era meio que um dever. E hoje em dia também é um dever. Um dever se aprofundar nas Escrituras e saber o que está sendo dito. Mas hoje a facilidade é muito maior. Do que você vai fazer? O que você vai entregar para uma pessoa? Eu vou estudar. Imaginou se toda vez que alguém fosse ministrar, eu vou ver se eu encontro algo da Bíblia aqui. Eu achei a história de Abraão. Mas onde está a história de Abraão aqui agora? Meu Deus do céu, vou ter que ler tudo para achar a história de Abraão. Imaginou? Amém. Voltar para a palavra, né? A palavra de Deus é viva, que se faz com algo vivo, como já estava falando, é desfrutar e principalmente vivenciar as experiências que tem na palavra. Tá? E não se engane com muitos que pregam e não vivem mediante a palavra. Se a palavra de Deus é viva, a gente tem que viver ela. E se você acha que não tem pessoas que ministram algo que não vivem, você está enganado. Tem muitas pessoas que procuram uma palavra, às vezes, uma palavra que seja uma necessidade ou uma angústia de alguém que está fazendo uma oração, e faz as pessoas se quebrantarem e falam que é um ministro de Deus, falam que Deus vai na tua frente, Deus vai fazer grandes coisas, profetiza. Quando você vai ver, é uma pessoa que a primeira necessidade que ela tem, ela procura uma solução que não seja Deus. Às vezes ele engana alguém e ele fala que vai gerar prosperidade na tua vida. Como é que alguém me explica, irmãos, vocês conseguem entender que se alguém ministrar assim, Filipe, você vai ser muito próspero, você vai ter muito dinheiro, na autoridade que tem no nome de Jesus, porque só se for na autoridade no nome de Jesus, porque se for na outra pessoa, não é. Porque a pessoa, não que ela vive uma vida miserável, mas ela ainda não anda nesse nível de revelação, e principalmente cada um por si, é um entendimento da pessoa. Mas às vezes a pessoa passa necessidade, quando ela tem a necessidade que ela precisa de um dinheiro ou que ela precisa levantar recursos, ela não é uma pessoa íntegra, ela não acredita na vontade do Senhor, ou principalmente no que o Senhor fala na sua palavra. Ela não espera que os recursos venham de Deus, que Ele possa prover por alguém, por alguma circunstância, que talvez você ganhe um dinheiro, enfim. Mas é a pessoa que talvez vende algo, te passa a perna, te engana, fala que esse produto é bom, essa água aqui é uma água que tem gosto, que tem cheiro, e que vai fazer maravilhas para você, e daí acaba vendendo esse produto para ti, e daí levanta recurso. E para deixar biblicamente, são esse ao qual 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão ou abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Graças a Deus aqui na igreja não tem ninguém, tá? Só pra... Todo mundo aqui é top. 7. Mas isso não é algo que a gente está trazendo para que você possa... Quem que está falando? Não. É algo que eu estou dizendo porque a gente tem que estar atento a esse tipo de acontecimentos, principalmente porque nós somos um corpo e nós queremos que todos cresçam em união, no mesmo entendimento, para que a gente possa ser melhores a cada dia, né? Parecidos com Cristo. Versículo 7. Se suportais a correção, e a gente já vai, está quase acabando. Se suportais a correção, Deus vos trata como os filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrija? Aqui é um pouco pesado. Queremos ser melhores, parecidos com Cristo. Se Cristo é o melhor, nós queremos ser parecidos com Ele, correto? Mas, infelizmente, nós continuamos andando em um lugar de conforto ou em uma vida de prazeres momentâneos do Senhor. Infelizmente, ainda nós acabamos vindo na igreja, vamos dizer assim, algo bem simples. E eu chego na igreja, eu já estou há 10 anos no ministério. Eu chego. Ai, qual louvor vai ser hoje, será? Nossa, ele cantou Porque Ele Vive. Nossa, que bom. Aí acabou o culto. Levantou. Não sei que seja assim, né? A pessoa faz, irmão. Volta pra casa. Na volta já tá no telefone. Estão vendo, hein? Volta pra casa, telefone. A vida continua a mesma. Nada mudou. Lugar de conforto, irmão. Você acha que Deus te chamou para vir aqui só esquentar banco? Infelizmente não. Porque senão a gente não ia ter igreja. E esse momento é muito importante. Não é que você está esquentando banco, é totalmente diferente. Você está se alimentando. Né? Quando alguém vai se alimentar, a gente senta à mesa, a gente come, escuta os mais velhos, fala quando tem a disponibilidade, né? Mas infelizmente a gente acaba vivendo, principalmente uma pessoa jovem, 30 anos, viveu 20 anos no ministério. Meu Deus, irmão, e o que tu... quantas coisas tu já viveu em Deus? O que tu faz? Não, eu só vou. Eu saí num ano ali, eu voltei agora, recentemente. Sabe? Aquela pessoa neutra, que nunca fez nada para Deus, acha que vir para o ministério, vir para uma cadeira, falar que está adorando o Senhor, fica sentado, às vezes não glorifica o nome de Deus, só passa tempo, sabe? Bolacha passa tempo. Deus é um pai, e o pai, que alinha seus filhos para o melhor dessa terra, dando destino e principalmente experiências para uma conclusão de propósito. Então, se você acha que Deus vai ser aquele Deus assim, ele errou, coitadinho, ele escolheu um negócio para o propósito dele, não, tadinho, não, daqui a pouco eu falo para ele voltar. Não, irmão, não. Você acha que quando algo que eu vivenciei foi quando eu estava prestes a casar, isso quando eu conversava com o pai, ele falou assim, filho, você tem duas opções. Eu não vou falar a questão, mas ele falou tipo assim, você tem essa opção ou você tem essa opção. Se você quer casar, ou se você... é algo bem simples. Você quer casar ou se você quer seguir talvez uma carreira profissional, estudar, tudo mais. Porque o casamento demanda dinheiro, né? Não que seja necessário, mas... Falou em dinheiro, eu fui pra rindo. 5 mil? Não, foi casamento. Casamento.
isso, uma experiência com o Pai. Principalmente porque Ele é meu Pai. Agora vamos dizer num outro direcionamento. Deus te deu as direções do que você vai tomar. Você tomou uma decisão fora do seu propósito. Aí você quer, ai Deus, agora me abre uma porta de novo. Não, viva os processos, meu irmão. A decisão foi de quem? Foi Deus ou foi sua? Foi nossa. Se a gente escolheu a nossa decisão, viveu os propósitos, vamos dizer assim, eu casei com 18 para 19 anos, escolhi casar, foi uma bênção, meu casamento é uma bênção. Eu não vou falar porque senão vocês vão sentir inveja, mas a gente briga muitas poucas vezes. Eu falei, né? Eu falei que não ia falar, eu falei. Mas é uma verdade. A gente, para quem não sabe, a gente passou por um processo de 7 anos namorando em santidade e 5 anos. Esses 7 anos faz que a gente tá junto. 7 anos de santidade? Mas foi 5. Foi 5 anos e uma das coisas que mais me ministravam é que depois, futuramente, quando a gente fosse casado, nosso casamento iria ser totalmente diferente do que as pessoas tradicionais vivem hoje em dia. E isso é uma verdade. Nosso casamento, primeiro que a gente é muito abençoado em todas as questões, por Deus, não pelas pessoas, mas por Deus, através de pessoas. E nós vivenciamos um casamento totalmente diferente do que a gente vê no cotidiano. Não estou falando que eu não brigo, que a gente não tem discussão, a gente tem, mas vamos dizer assim, ó, se eu... Meu Deus, eu já não vou provar, né? Depois de ficar falando essas coisas. Brincadeira. Olha, spoiler. Mas, para resumir, as bênçãos de Deus são verdadeiras, tá? Principalmente porque é algo que é estabelecido mediante Deus. Então, vamos continuar. Ele disse em João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então, teremos aflições. E se você acha que não vai ter uma circunstância que talvez possa te deixar de uma maneira sentimental fraco, você está muito enganado. Vai ter. Mas onde é que a gente está colocando a nossa fé? Ou a gente está vivendo pela alma, caminhando pela alma, sendo talvez se entregando a uma inferioridade da alma e o Espírito clamando por Deus e principalmente chamando você para voltar a uma identidade de filho com o Espírito Santo. Vamos lá rapidinho aqui, estou passando. Não vencemos o mundo, mas Ele venceu. Então, nossos olhos, eles têm que estar fitos nele, como fala Hebreus 12:2, tendo olhos fitos em Jesus. Temos que estar os olhos fitos nele, porque Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? Amém. Então, nossos olhos em Jesus, caminhando para um propósito, sem deixar as circunstâncias ou as coisas que afligem esse mundo ou a minha alma me derrubarem, porque Jesus, consumador e autor da fé, já se entregou para que a gente não tivesse uma necessidade de ficar olhando para essas coisas, porque o que está nos nossos olhos e na nossa vista espiritual é muito maior do que as coisas que a gente estamos passando. Então é tudo passageiro, né? Não haverá mais noite ali, não haverá. Esse é o momento onde nós não vamos estar mais aqui. Amém? Se há dificuldade, Salmos 121, versículo 1 e versículo 2. É isso? Não, capítulo 1 e versículo 2. Levantarei os meus olhos para o monte. O que ele está falando para levantar? Os olhos. Os olhos. Então a gente tem que estar os olhos para cima.
olhando para cima. O monte, às vezes, às vezes a gente olha de longe e fica desse, né? Às vezes a gente olha para cá assim, né? Então, depende muito do seu ponto de vista. De onde vem o meu socorro? Então, se você ainda está procurando alguma coisa nessa terra, para que ela possa tratar as coisas dessa terra, você está muito enganado. Nosso suprimento das nossas necessidades já foram entregues todos, mas estão em uma pessoa, que é Jesus. E o meu socorro vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. Se você pudesse colocar de pé nesse momento, a gente está caminhando já para o fim. Quantos foram abençoados por essa palavra? Quantos? Eu sei que é uma palavra às vezes que não é de fogo, talvez, mas é o que Deus me deu e eu, com muito temor, eu ministro ela porque sei que não é algo que talvez não é algo que se brinque, principalmente porque é algo muito sério, se trata de vidas, circunstâncias e principalmente alinhamentos e propósitos, e a palavra é algo bem forte para tratar com homens de Deus e principalmente homens mais velhos do que eu, com mais talvez uma responsabilidade ainda maior do que a minha. E se Deus falou contigo nessa noite, eu queria te convidar a vir aqui para frente, para a gente orarmos todo mundo juntos. O apelo dessa noite que eu queria fazer, e se você achar que talvez eu estou trazendo você porque você é alguém inferior, não é nada disso, tá? Aonde estão nossos olhos centralizados? Onde nós estamos, talvez nossas necessidades estão postas em quem? E em quem nós temos acreditado que vai suprir as nossas necessidades? Em Cristo? Ou nós estamos como Pedro, olhando para Cristo, saindo do barco, olhando para Cristo, ainda não tendo a revelação de quem Ele é, e acabar olhando o mar agitado, as ondas, talvez os outros discípulos gritando e afundando por falta, nesse exato momento, de intimidade. Eu vou dar alguns minutinhos para, se você ainda que reconhece que você está com seu coração e as suas necessidades ainda não estão sendo colocadas mediante ao Senhor, e principalmente se você ainda acaba não tendo uma revelação por falta de intimidade com Deus, eu te convido para vir aqui na frente. A gente vai estar orando por você, para que você possa entrar num lugar como filho e vivenciar as experiências de Deus e principalmente frutificar mediante a palavra de Deus. Tu és